Salve galera, sejam todos bem-vindos ao Caso Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para, meu mano, meus cambas. Olha, para você que está chegando agora no canal, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá uma força aí no Caso Basquete. Também vai comentando sobre os jogos, as finais da NBA que já estão praticamente ali, né? E também, mano, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com aquele ou aquela parça que gosta de basquete, esporte, e não só, beleza? Bom, vamos ao vídeo. Nesse vídeo eu trago aqui 3 fatores chaves, né, que são fundamentais e vão determinar o sucesso e, acima de tudo, o título do New York Knicks nas finais da NBA. Um título que os caras já não pegam desde 1999. É uma revanche entre essas duas franquias e que vença o melhor. Mas aqui eu trago esses 3 motivos. Bom, mano, é o seguinte, olha, desde 23 de abril que o New York Knicks não perde nenhum jogo dessas séries de playoffs, né? Desde que perdeu contra o Atlanta Hawks, o New York Knicks foi obrigado a fazer alguns ajustes aí que foram necessários e isso resultou em uma avalanche, né, uma série de 11 vitórias consecutivas nos playoffs. Então, os caras não perdem desde 23 de abril, é um feito muito, muito raro em termos de playoffs. Isso deve-se também àquela derrota contra o Atlanta Hawks. Mas temos que analisar também aqui outros detalhes que podem fazer diferença, porque afinal de contas esta é a série das séries. Aqui é o toque final, a cereja por cima do bolo, né? E eu trouxe aqui alguns detalhes para a gente analisar. Olha, o Knicks já provou aqui que consegue competir com qualquer franquia, com qualquer equipe atualmente, desde que eles estejam no controle da bola, no controle do jogo. E eles têm um ataque e uma defesa versátil, né? Mas eles têm pela frente um San Antonio Spurs, que curiosamente foi a equipe em que eles conseguiram ser campeões. Estou falando da Copa NBA. O New York Knicks foi campeão em cima do San Antonio Spurs, um título que eles realmente não pegavam. Não é porque Copa da NBA, porque começou agora, né? Estou falando de títulos. O New York Knicks não conseguia nenhum título até agora, e isso já faz 53 anos que eles não pegavam nenhum título. E curiosamente, vão repetir mais uma final, ou as finais, justamente contra o San Antonio Spurs, né? Que coincidência na NBA, né? Falando em coincidência, olha. Então, é aqui onde surgem esses 3 fatores que serão determinantes, né? Primeiro, vou falar do Mitchell Robinson. Mitchell Robinson é o primeiro fator. Mitchell Robinson, mano, quebrou o dedo mindinho e fez a cirurgia na terça-feira, não essa que passou, a outra retrasada, já fez a cirurgia, ele está praticamente aí se decidindo se vai participar do primeiro jogo ou não, está nessa leva, mas eu acredito que o cara não vai participar, fez uma cirurgia recente, só que a sua presença no garrafão é extremamente importante, afinal de contas ele é o reserva do Karl Anthony Towns. E até agora, o New York Knicks não precisou que o Robinson fizesse uma atuação monstruosa. Até agora o cara não fez nenhuma atuação do gênero e vem desperdiçando muitos lances livres. Só que existe um detalhe importante nessa série. Victor Wembanyama, o homem de 2,26 metros ou 24, sei lá, até agora ninguém sabe exatamente quanto é o tamanho desse cara, mas é o seguinte, vai precisar muito, o Knicks vai precisar muito de igualar o tamanho aí no garrafão contra o Victor Wembanyama. Então é ali onde entra o fator Mitchell Robinson. Mesmo com o seu mindinho quebrado, ele vai ter que estar em quadra para substituir o Karl Anthony Towns, que sozinho, obviamente, não dará conta desse monstro alien ali, entendem? A presença do Mitchell Robinson no garrafão vai ser fundamental para substituir o Karl Anthony Towns, que será daqui a pouco um dos fatores X também que eu vou comentar aqui. Fica aí, não saia daí, tá?
É, até agora o cara vem desperdiçando muitos lances livres e serão importantes nessas séries. Quanto mais o Knicks conseguir pontuar, melhor. Porque o ataque do San Antonio Spurs também é versátil. Os caras pontuam muito bem num garrafão. Sem falar das bolas de três que um ou outro deixa cair de forma mesmo contestada. O Mitchell Robinson é fundamental, cara, muito fundamental mesmo, apesar de que ele não vem brilhando, né, nas últimas séries, mas vai ser fundamental para brigar aí nesse garrafão. E o outro detalhe é o que é o terceiro fator-chave, no caso, o segundo fator-chave, né, estou me atrapalhando aqui, o segundo fator-chave é com relação ao o Karl Anthony Towns. A gente sabe, já viu que o Karl Anthony Towns é um cara monstro, tanto na defesa como no ataque. Ele possui uma eficiência na bola de 3 pontos. Ele é o melhor pivô arremessando de 3 pontos na NBA atualmente. O cara está disputando a sua terceira final. Na verdade, não está disputando. Ele disputou a sua terceira final de conferência consecutiva, né? E agora conseguiu passar para o próximo nível, que é a final. É a oportunidade desse cara desmentir para todos os analistas, para todos os experts que analisam principalmente, que comentam principalmente o seu jogo, que criticam bastante o seu jogo, de dizer, chega, eu sou bem melhor que isso que vocês vêm falando. Então, este é o momento que ele tem que mostrar. Só que ele precisa superar o seu ponto fraco, que é a capacidade de somar, cometer faltas ofensivas. Sim, isso mesmo. O Karl Anthony Towns, ele vem liderando a liga nesta temporada em termos de faltas ofensivas. Estou falando a nível de pivôs. E do outro lado tem Victor Wembanyama. Então, vai ser muito difícil. O cara será uma pedra no sapato do Karl Anthony Towns. Eu assumo aqui dizendo que esse é o desafio do dragão do Karl Anthony Towns. É aqui onde ele precisa se superar, chegar até lá e superar e transcender. Afinal de contas, estamos falando de título. E se ele conseguir isso, ele vai calar todos os críticos, ele vai realmente provar que estava sempre certo ou as suas atuações estavam sempre certas, né? Ele precisa superar esse detalhe ali. Ele costuma cometer muitas faltas ofensivas, então ele precisa não dar motivos às zebras para apitarem, né? Contra, realmente. E o New York Knicks não se pode dar o luxo, principalmente falando do Karl Anthony Towns, não se podem dar o luxo de fazer um jogo defensivo medíocre, ou talvez ofensivo medíocre, porque ainda mais que o Mitchell Robinson, o seu reserva principal, está com problemas, não está saudável praticamente. Então, é necessário que o Towns entre em quadra, já com essa responsabilidade, e como o cara é bom, né? Ele é versátil, ele consegue armar jogadas, ele consegue arremessar de 3 pontos, pontua muito bem dentro e fora do garrafão. Então, defensivamente é o pivô de elite que o Knicks tem, e olha que o Knicks possui uma defesa muito boa. Podemos assim dizer uma defesa de elite. Os caras varreram praticamente as últimas 2 séries. Não é um feito, enfim, grandioso, muito raro na NBA. O terceiro, e não é menos importante, é o Josh Hart. Vocês se lembram daquela atuação, eu diria milagrosa, né? Porque o Josh Hart começou o jogo com 3 arremessos de 3 pontos e errou os 3. Mas como o cara é um cara muito resiliente, ele disse, não, eu vou continuar arremessando. Embora eu errei os 3 primeiros, vou continuar arremessando. E não é que ele continua a arremessar e acertou os próximos. No final das contas, nesse jogo contra o Cavs, ele saiu do jogo com uma estatística, com a melhor estatística em termos de 3 pontos da sua carreira. Ele converteu 5 arremessos de 3 pontos de 11 tentados. Ou seja, Josh Hart é o terceiro fator-chave para o sucesso e, consequentemente, a conquista do título na NBA para o New York Knicks. Se ele conseguir realmente manter essa sequência, essa série de arremessar e acertar, será muito benéfico. Por quê? Porque o Mitch
né? Porque o Mitch Johnson, o técnico dos Spurs, vai ignorar praticamente o Josh Hart. O Josh Hart é uma arma improvável. Ele pode aparecer nesses momentos e praticamente decidir o jogo. Ele será praticamente ignorado no garrafão. E também os Spurs têm uma deficiência em termos de contestar arremessos do perímetro, sabe? Lá do canto. Quando o Victor Wembanyama se concentra no garrafão, é muito difícil alguém contestar, né? Agora, só que tem um detalhe, o Karl Anthony Towns precisa prestar atenção nesse detalhe. Quando o Josh Hart estiver no canto, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa entrar no garrafão, ficar no garrafão para manter preso o Victor Wembanyama, porque é ali que como é que eu posso dizer? O canto, o perímetro fica totalmente aberto, ou seja, o Josh Hart terá wide open total, mesmo até sendo contestado, mas não será o Victor Wembanyama contestando ele. Aí é muito mais fácil aproveitar e fazer o arremesso. Ou seja, tem que haver essa versatilidade, essa conversa aí de forma intuitiva entre o Karl Anthony Towns e o Josh Hart. Talvez até nesse momento em que eu estou falando, gravando esse vídeo, eles já estejam a treinar esse tipo de jogadas. Ou seja, Karl Anthony Towns entrando no garrafão para prender o Victor Wembanyama e o Josh Hart saindo para ir no perímetro, recebendo e arremessar de 3 pontos. Aí o New York Knicks vai conseguir realmente equilibrar e, quem sabe, vencer alguns jogos nesta série, que se antever uma série muito disputada. Talvez possam ir a 7 jogos, ou talvez possa ser uma série somente de 5 jogos. A ver, vamos. Mas é isto, pessoal. Esses são os 3 fatores chaves que podem decidir e contemplar, consagrar o New York Knicks como campeão nesta temporada da NBA. Se você ficou até aqui, muito obrigado, mano. E não se esqueça, se inscreva, comenta, curta e mais o quê? Enfim, vai compartilhar o canal aí com todo o pessoal, beleza? Tudo de bom para vocês e até ao próximo vídeo, pessoal.